É incrível como cada ano que passa, a gente vai acumulando mais obrigações e responsabilidades. E o nosso tempo parece que fica cada vez mais curto. Principalmente quando a gente está buscando crescer na vida, em qualquer ponto que seja. E por causa disso, a gente acaba se ocupando com mais e mais coisas para fazer. O problema é que na maioria das vezes, durante os nossos picos de insatisfação, que é aquele momento que acontece 1, 2, 3 ou mais vezes durante o ano, em que a gente fica frustrado com a nossa própria situação atual. Que a gente acaba sentindo vontade de mudar cada vez mais áreas da nossa vida. O que na verdade não tá errado, mas na grande maioria das vezes a gente acaba tentando abraçar o mundo todo de uma vez só. E por causa disso, nós queremos mudar toda a nossa vida de uma forma completamente confusa e desorganizada. E os resultados mais comuns para essas tentativas, claro, são só dois. O primeiro é que bem provavelmente você não vai ter disciplina suficiente para conseguir dar conta de toda a mudança que você quer aplicar na sua rotina, o que vai te levar direto para estaca zero. A segunda é que caso você consiga ter disciplina para manter tudo na sua rotina, mas sem prioridades bem definidas, bem provavelmente, com todos os imprevistos e acontecimentos fora do seu controle que vão acontecer, porque é normal da vida, você vai ficar cada vez mais sem tempo, sentindo que sempre falta espaço no seu dia para concluir tudo que você planejou. E é em cima dessa segunda hipótese que a gente vai tratar daqui para frente. Porque o tempo é sem dúvidas o nosso maior ativo, e isso não tem como negar. Inclusive, você sabe disso porque bem provavelmente clicou nesse vídeo sem pensar duas vezes. E eu sei porque eu já passei por essa situação, onde eu queria fazer demais, tocando vários projetos e mudando diversas coisas na minha vida ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que eu sei do que eu tô falando. Porque sem se organizar, nunca vai dar certo. Mas enfim, eu acredito que você veio aqui para resolver o seu problema e saber como criar mais tempo para alocar suas demandas do dia a dia. Então vamos lá. E por mais clichê que pareça, a primeira e mais simples e uma das principais mudanças para conseguir encontrar mais tempo para executar tudo o que eu quero foi criar e executar uma lista de tarefas diárias. Mas tem alguns detalhes, não é só simplesmente fazer uma listinha. Eu sei que parece muito óbvio, mas eu tenho certeza que por mais de uma vez você tentou trabalhar com o esquema de lista de tarefas que se fala por tudo que é lugar, mas acabou não levando para frente. E isso acontece exatamente por falta de priorização sobre o que precisa ser organizado com mais necessidade, estratégia e urgência. Então não é que organizar sua rotina no formato de listas não funcione, porque essa é uma ferramenta poderosa para organizar e monitorar o seu planejamento. E a mais efetiva que existe, porque ela cria uma coisa muito importante que é a sequência. E com ela você consegue basicamente organizar o seu dia de acordo com o que precisa ser feito em ordem de prioridade. Ou seja, se bem usado, você tem uma fonte de dados sobre o que você efetivamente faz na sua rotina. E com esses dados você pode inclusive fazer um mapeamento de todos os seus processos diários e encontrar todos os gargalos e gatilhos para procrastinação que te fazem perder muito tempo. Por isso que é tão importante aprender a usar essa ferramenta ao seu favor. Então você precisa ser honesto para organizar suas tarefas por prioridade, porque assim você não perde todo o seu tempo em tarefas dispensáveis no seu momento mais produtivo do dia e foca no que realmente vai ter o maior retorno para você. Mas como que você escolhe essas prioridades? E bom, primeiro você precisa saber onde você quer chegar, para depois também pensar em como você pretende chegar lá. E para isso, você precisa priorizar as atividades que estão diretamente ligadas a essas metas para poder distribuir essas tarefas pequenas durante a sua semana. É literalmente isso. E seguindo ainda na linha de organização e de priorização de tarefas, a segunda dica é que você tenha um horário definido para executar todas as suas atividades diárias. E eu já vou te falar de cara que isso não é uma atitude que vai melhorar só a sua gestão e economia de tempo, mas também vai fazer muito bem para a sua saúde mental. Porque ter um espaço de tempo separado na sua rotina só para atacar as tarefas é fundamental para fazer o seu cérebro entender qual é a hora de começar e parar de trabalhar, evitando aquelas clássicas situações onde você está deitado na sua cama, por exemplo, e pensando naquela tabela no Excel que o seu chefe pediu para sexta-feira, mesmo que ainda seja segunda. Isso é um sinal claro de falta de organização. E essa clareza sobre o seu tempo é um fator muito importante para cuidar melhor dele e não só encontrar mais tempo livre na sua rotina, como também organizar melhor esses espaços livres. Então, além de ter uma lista de tarefas, é muito interessante ter um calendário para definir espaços certos de tempo para fazer tudo o que precisa ser feito diariamente. Como eu já mostrei algumas vezes aqui para vocês, eu uso um app muito interessante que é o TikiTik. E nele eu tenho as duas ferramentas que eu falei, a lista de tarefas e o calendário. E quando eu coloco as minhas
tarefas na minha lista, eu organizo por prioridade e depois eu jogo para o meu calendário para definir o dia e horário que eu vou trabalhar em cima de cada uma. E indo um pouco além do básico, eu acredito que para melhorar qualquer coisa na nossa vida, é muito importante usar todas as ferramentas disponíveis que podem te ajudar na missão de ter uma melhor gestão de tempo. E claro que uma lista de tarefas é sim uma dessas ferramentas, mas eu vou falar sobre mais algumas por aqui. Pois hoje em dia existe uma série de aplicativos que podem te ajudar a gerir as suas tarefas e visualizar melhor tudo o que precisa ser feito. Então é muito importante você mesmo testar diversas ferramentas, porque assim como eu testei dezenas de aplicativos para gerir o meu trabalho, agora eu uso há mais de um ano o mesmo, porque eu encontrei que tinha todas as ferramentas ideais para o meu dia a dia. Assim como, além de ter um app para gerir o meu tempo e as minhas tarefas, eu tenho outros para organizar os meus processos, como o Notion, onde eu escrevo tudo no meu trabalho, sejam roteiros de vídeos, organizar os meus projetos, treinos e a minha vida pessoal, também como o Google Drive, onde eu organizo todos os meus arquivos digitais. Inclusive, logo eu vou fazer um vídeo falando sobre como eu organizo toda a minha vida digital usando esses apps, então fica ligado para não perder esse vídeo. Mas, antes de continuar, eu quero falar sobre o parceiro de hoje, que é a Insider. E como essa semana nós tivemos o Dia Mundial da Água, eu queria falar um pouco sobre quanta diferença isso faz, porque a Tech T-Shirt da Insider, que é essa que eu uso em todos os vídeos, gasta 4 vezes menos água para ser produzida, o que gera uma economia de aproximadamente 2.000 litros de água por camiseta. Ou seja, nas 8 camisetas que eu já tenho da Insider, eu já economizei quase uma piscina inteira de água. Além do fato dela ser anti-odor, antibacteriana e também por conta da regulação de temperatura, ela não dá cheiro e evapora mais rapidamente o suor. Então você lava menos a Tech T-Shirt do que lavaria uma outra camiseta comum e economiza muita água nesse processo. E, inclusive, também é uma forma de economizar tempo no seu dia a dia, sem precisar pensar em qual roupa vai vestir toda hora, porque são básicas e combinam com tudo. Além de perder menos tempo lavando e passando, porque elas não amassam também. Então não perde tempo e aproveita para usar meu cupom PINHO12 para ganhar 12% de desconto em todas as suas compras na Insider hoje mesmo. Mas voltando ao assunto, a terceira dica, e claro, não menos importante, é criar maneiras de se manter no ritmo para continuar executando todas as tarefas. Que muita gente se refere a essa situação como estado de flow, que é aquele momento em que você consegue ficar vidrado e 100% focado no que você tem para fazer e acaba tendo picos de produtividade além do comum. Mas o que nos mantém de verdade executando alguma coisa é a satisfação pessoal que a tarefa proporciona. Isso não está ligado só ao quão legal ou chata uma tarefa é, e sim as recompensas psicológicas e também a quanta resistência existe para começar de fato a trabalhar. Então, seguindo essa linha de pensamento, é importante criar um certo sistema de recompensas para quando você executa uma tarefa grande por completo. E olha, não precisa ser nada muito elaborado não. Você não precisa comprar um presente caro para cada vez que finalizar uma tarefa da sua lista, porque são as pequenas coisas que geralmente fazem falta e nos movem durante o dia a dia. Uma dica muito interessante que eu aprendi a usar com a técnica do Pomodoro é simplesmente uma pausa. Então, quando eu termino uma tarefa, eu saio da frente do computador, vou me alongar, tomar um café, conversar com quem estiver aqui por perto, comer algo, ou seja, eu faço qualquer outra coisa que não seja trabalhar. E quando eu volto, em poucos minutos, a minha mente já está desinchada, né, e pronta para a próxima tarefa. É a mesma sensação de quando você fica ofegante de correr, por exemplo, e dá uns minutos para o seu corpo se oxigenar. É a mesma coisa, só que é para aliviar a sua mente. Já a quarta dica, eu acredito que seja sem dúvidas a que vai mais fazer diferença na hora de encontrar mais tempo na sua rotina, que é criar o hábito de dizer não. E sem dúvidas, uma das coisas que mais consomem o nosso tempo, geralmente nem são nossas, mas sim as coisas que os outros nos pedem. E bem provavelmente por medo da rejeição, nós acabamos acumulando tarefas e pedidos que por consequência acabam nos sobrecarregando. Mas como você com certeza já está percebendo, isso complica muito a sua realidade em busca do seu crescimento profissional e pessoal. Porque é extremamente comum, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional, e pouca gente presta atenção em quanto tempo acaba dedicando para outras pessoas, o que tem um grande problema, porque ajudar os outros é bom,
Mas normalmente quando alguém te pede ajuda, ela não está muito preocupada com o seu tempo, nem sabe de tudo que você tem para resolver além das coisas que ela pediu. E além disso, não percebe quanto as coisas que ela te pediu poderiam ser otimizadas ou até eliminadas. Porque eu vou te contar na próxima dica exatamente sobre isso, que são os processos que a gente precisa criar. Então, ser um pouquinho mais egoísta com o seu tempo e não acumular tarefas dos outros, com certeza vai te ajudar não só a encontrar, mas a criar mais tempo livre no seu dia. Já a quinta dica, como eu falei, é a criação de processos ou rotinas ou sistemas, como você quiser chamar. Mas o conceito é o seguinte, eu vou usar o meu dia a dia para vocês entenderem como é uma dessas rotinas. Por exemplo, para gravar esse vídeo aqui que você está assistindo, que eu gravo 1 ou 2 vezes por semana há alguns anos, eu sento aqui nessa mesa onde eu já tenho na minha frente o computador, a câmera no tripé, o microfone com o gravador, o softbox de iluminação. Então eu sento aqui na cadeira, ligo a minha câmera, o meu gravador e a luz e eu posso gravar em menos de 1 minuto. Isso é resultado de otimizar um processo, que antes era o de todo dia pegar o tripé no armário, montar a câmera no tripé, montar o tripé com o microfone, desenrolar os cabos, ligar o computador, escolher qual mesa eu vou usar para trabalhar, pegar o computador, arrumar a extensão para ligar tudo, ligar a luz. Enfim, só de falar já me dá um cansaço. Então eu otimizei isso e criei um template, um sistema pronto que facilita o meu trabalho e que me economiza tempo. Então pode parecer pouco, mas meia hora que eu economizo a cada gravação são pelo menos 2 horas por semana, se eu contar todas as gravações que eu faço pro YouTube e pro Instagram, que em um mês me liberam 8 horas, ou seja, um dia de trabalho que brotou do nada. Em um ano são 4 dias inteiros que eu economizei em um simples processo, o que já é mais de 1% do meu ano. E em praticamente tudo que você pode otimizar e criar sistemas, como por exemplo, para nós que trabalhamos no meio digital, a gente não cria as artes todas do zero toda hora. Quando a gente cria algo bacana que pode ser usado no futuro, a gente salva um arquivo editável e depois só muda os dados que forem precisos na próxima vez que for usado. Ou quando você vai mandar um e-mail, pode salvar templates de e-mail, pode reutilizar dados de notas fiscais, pode criar mensagens automáticas e respostas automáticas para clientes, enfim. E se você pensar bem, nós naturalmente criamos rotinas e processos para coisas que a gente faz diariamente, como atender o telefone sempre do mesmo jeito, tomar café logo que a gente chega no trabalho, a gente tomar banho sempre no mesmo horário. Enfim, são coisas que a gente faz já no automático, porque isso ajuda muito o nosso cérebro a pensar menos nas coisas que a gente faz todos os dias. Então a gente precisa usar essa capacidade de criar rotinas automáticas também no nosso trabalho para economizar tempo, porque assim você vai economizar muito tempo se em cada tarefa você conseguir diminuir 15 minutos por dia, por exemplo. E além dessas 5 dicas, eu ainda tenho um bônus que é o destralhe. Mas calma lá, Pinho, como assim? Vai colocar o destralhe até na criação de tempo? E sim, eu vou, mas não é só para remover tarefas, vai muito além disso. Porque o destralhe, para quem não sabe, é o famoso desapego, se desfazer das coisas que não têm muita utilidade ou que já tiveram um dia, mas que hoje já não nos servem mais. Ou seja, é um famoso filtro. Isso vai te ajudar a criar mais tempo de 2 maneiras. O primeiro, obviamente, é filtrando as tarefas que você tem todos os dias. Porque você precisa analisar tudo o que você faz e por que faz, para poder pensar se realmente todas elas valem o seu tempo. E se não valem, você para de fazer. O segundo é através das coisas e não só das tarefas. Porque eu vejo muita gente preocupada em ganhar mais dinheiro, em ter 2, 3 empregos, vivendo rotinas malucas. Mas para quê? Para comprar mais tralhas e ocupar mais a sua casa e a própria mente sem necessidade. Porque a maioria dessas tralhas são irrelevantes, mas normalmente as pessoas só percebem isso depois de finalmente comprarem essas coisas incríveis, que depois se tornam completamente invisíveis no seu dia a dia, porque sempre vai existir a próxima coisa. Então quebrar esse padrão de consumo vai fazer você automaticamente criar mais tempo livre, porque consumindo menos, seja conteúdo, seja comida, sejam coisas, você economiza tempo, não só pelo fato de você ter que ir até algum lugar para consumir algo, ou perder algumas horas assistindo televisão, mas também porque tudo isso custa tempo, nada vem de graça, e se não te custa tempo, vai te custar dinheiro.
que no fim das contas é o seu tempo também. Então, quando você para pensar que, por exemplo, uma tranqueira qualquer que você comprou no shopping te custou R$ 150, na verdade custou um dia inteiro de trabalho, ou até mais. Então o peso é muito maior, porque a gratificação instantânea normalmente nos deixa anestesiados para pensar direito nesse tipo de coisa. Mas quando você para pensar direito no seu trabalho, por exemplo, passando o dia inteiro aguentando aquele chefe reclamando no seu ouvido, pra no fim do dia você gastar tudo o que ganhou para aguentar esse chefe xarope em uma pizza, você vai começar a repensar tudo o que faz com seu tempo e dinheiro, e inclusive vai te segurar de perder tempo com coisas e tarefas desnecessárias, o que automaticamente vai liberar mais espaço na sua mente e na sua vida. Mas então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like e comentar o que você achou. E também, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque assim você ajuda cada vez mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então a gente se fala logo mais, e valeu!